Graça e a paz, Igreja do Avivamento. Aleluia. Aleluia. Estamos muito felizes em estar aqui nessa noite. Eu e minha família, agradeço ao pastor Miguel pelo convite, a todos os irmãos, pela confiança, a responsabilidade que é estar ao púlpito e poder compartilhar as Sagradas Escrituras. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo que temos essa responsabilidade, nós também temos a alegria e a satisfação de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, amém? Estava vindo no caminho e estava me recordando, como sempre todo pregador faz, meditando sobre a palavra e Deus ainda falando e ministrando no nosso coração. E eu quero ser muito cirúrgico naquilo que vai ser ministrado nessa noite, porque eu percebo uma carência, uma necessidade, e eu quero caminhar naquilo que o Espírito Santo tem falado nesses tempos, nesses dias, em nossa geração, amém? Então fica ligado, fica aí intercedendo, porque eu tenho certeza que o Espírito também vai testificar no teu espírito aquilo que Ele quer falar com a igreja nessa noite, amém? E eu queria falar um pouco sobre chamado. Queria falar um pouco sobre a responsabilidade que nós temos e que tipo de maturidade nós temos gerado em nossos corações para vivermos esse chamado em meio a um tempo tão turbulento, em meio a dias tão difíceis. E há um despertamento espiritual para as nossas vidas, que é para agora, irmãos. É nós começarmos a ter o entendimento e começar a clamar a Deus, para sabermos que tipo de vida Ele quer que a gente tenha em posicionamento, para que sejamos nós a geração a sermos usadas poderosamente, para que essa geração não se perca, que Ele tome as nossas vidas de dentro para fora de uma forma poderosa. E eu declaro isso sobre a sua vida, irmão, se você não tem buscado isso, que o Espírito Santo venha queimar isso no seu coração, essa santa preocupação, esse santo zelo, de saber quem serão as próximas gerações, porque nós iremos passar. Já estou na casa dos 40, mas a minha preocupação é, quem ficará? Quem serão os remanescentes? Eu estava ali sentado, estava ali louvando ao Senhor, e muitas vezes eu glorifico a Deus, por ser da geração que eu sou e poder ter a oportunidade de falar o que eu falo. Porque quando eu lembro de remanescência, eu lembro de um termo que uma vez eu ouvi, que o cara falava assim: Jorge, você sabe o que é ser um remanescente? Eu vou te dar uma explicação. Ser remanescente é você ser alguém que sobra. É alguém que comeu e deixou aquelas migalhas de comida. Porque os remanescentes são aqueles que sobram. E eu louvo a Deus, que não é pela quantidade que somos, mas somos aqueles que sobram. Aqueles que permanecem. Aqueles que entendem o propósito de estar, de permanecer e ser firmes naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E eu vinha meditando nessa semana sobre um texto e justamente sobre essa temática, porque pouco tem se falado, irmãos. Eu lembro que, quando mais jovem, eu sempre tive um anseio pelo ministério, desde jovem, e buscava de todas as formas caminhar naquilo que o Senhor tinha para a minha vida, naquilo que eu ansiava, naquilo que eu almejava, que eu olhava dentro da igreja e projetava para mim um dia, e as pessoas que me conhecem sabem desse meu anseio, eu sempre almejar, observar e ir atrás daquilo, né? Eu fui um período, durante muito tempo, fui líder de jovens, por muito tempo, mas mesmo antes de houvesse um convite, mesmo antes que houvesse uma oportunidade, ou alguém chegasse para mim e dissesse que, Jorge, vai ter uma oportunidade, nós vamos caminhar nisso, muito antes de haver isso, eu já caminhava em caminhos que me edificariam e que me levariam a um destino, para que quando Deus me dissesse, chegou o momento, eu já entenderia que era o momento, porque já tinha trilhado um caminho. Eu via, quando eu era mais jovem, via os grupos de louvores e me encantava na época da nossa geração, acho que uns 20, 25 anos, na época que eu tinha cabelo, né? E não tinha barba. E gostava de rock, oficina G3. Então, nesse período, a gente almejava muito o surgimento do Diante do Trono. Então, a gente tinha muitos referenciais. Ministério Filhos do Homem,
né, tantos outros, David Keelan, Antônio Cirilo, Judson de Oliveira, Ricardo Robortella, clamou pelas nações. Então a gente foi uma geração que foi alicerçada por esse tipo de pessoas, por esse tipo de ministério, né? O ministério Ouvir e Crer, Paixão, Fogo e Glória. E sabe o que é que me preocupa? Quem são os nossos referenciais hoje? São os influencers, são as pessoas do Instagram, da mídia. E às vezes essa última canção é tão interessante, né? Como a gente muitas vezes vive, se não tiver entendimento, uma vida superficial, que muitas vezes vai apenas, são palavras e apenas uma experiência. Mas que muitas vezes, quando nós somos submetidos a ser provados para que tipo de gente nós somos, não são somente as experiências, nem muitas vezes somente as canções, mas uma vida. E às vezes eu me preocupo em olhar para a nossa geração e saber que tipo de vida a gente tem vivido. E veio essa palavra no meu coração, porque eu não consigo, eu não consigo vislumbrar, mas consigo procurar entender o que alguns homens e mulheres de Deus viveram em suas vidas, que mudou totalmente, radicalmente suas vidas, que tipo de experiências tiveram, que tipo de vidas eles buscaram viver, para que nos momentos mais difíceis, eles pudessem se posicionar e viver em plenitude o propósito de Deus para as suas vidas. Ei, irmãos, eu não sei como cada um de nós tem vivido, como vocês também não sabem como eu tenho vivido, mas eu sei que Deus anseia que a gente se levante com força, com autoridade, com entendimento, com ousadia, com intrepidez, para começar a resgatar as bases que já foram lançadas. Sabe o que é interessante? Sabe o que é que eu tenho visto muito na internet sobre as igrejas hoje? As pessoas estão clamando para que as bases que um dia foram lançadas novamente sejam erguidas na igreja, porque muitos hoje só procuram sermões que muitas vezes vêm de encontro às nossas vidas, mas para falar aquilo que eu quero ouvir, e não aquilo que eu preciso, e aquilo que Deus almeja que eu venha viver em plenitude, alinhado com o seu desejo, mas muitas vezes é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que me agrada. Então, muitas vezes, eu tenho tido o entendimento que Deus Ele quer mover e mudar, e quer trazer novamente esse entendimento. Voltemos às bases, voltemos ao entendimento das verdadeiras escrituras, do entendimento de nós levarmos o Cristo ressurreto, somente Cristo. Eu estava, dia 31 de outubro agora, muita gente só fica focado no Halloween, né? Mas eu estava em casa e disse assim, eu não sei se eu faço um post sobre a reforma, eu não sei que tipo de relevância tem isso hoje para a igreja. E eu fico preocupado, irmãos, porque sabe quando Israel começou a perecer? Quando as gerações não ouviam mais a palavra, quando as gerações não tinham mais a experiência, não eram mais passadas de pais para filhos. E eu, no final do mês de outubro, eu fiquei, Senhor, meu Deus, é tão importante quando a gente entende a nossa história, é tão importante quando a gente honra aqueles homens e mulheres que deram a sua vida, o seu sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E às vezes o que eu tenho mais sentido, essa falta é disso, é que às vezes as coisas vão passando despercebidas e a gente vai criando outro tipo de cultura, que vai esquecendo daqueles que vieram antes de nós, e aquilo que verdadeiramente a gente deve levar adiante, como o propósito eterno de sermos igreja. Uma igreja que, apesar das dificuldades, das lutas e das perseguições, se mantém de pé, que são os remanescentes, aqueles que deixam seus corações em chamas, inflamados. Abra sua Bíblia primeiro comigo em 1 Daniel. Interessante que todo o declínio que Israel viveu, todo declínio, todo o tempo de perseguição, toda a luta, tudo aquilo que eles viveram de opressão, eles viveram por conta das suas decisões e das suas atitudes. Sempre Deus, ainda que os amasse, ainda que cuidassem deles, sempre os entregava nas mãos de seus inimigos para que aquilo fosse um trabalhar. Porque a sua vida, as suas atitudes os levariam a viver dessa forma.
E é interessante quando nós vamos ler agora no profeta Daniel, que aqui é mais uma vez em que Deus, por mais que Ele nos ame, por mais que Ele amasse o povo, também havia no coração de Deus essa disciplina. E vai entregar o povo nas mãos da Babilônia, do governador, do rei Nabucodonosor. Vamos ler e acompanhar o texto, que diz assim, ó: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos deles Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, Dagom, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias e da mesa real, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir ao rei. Então eles se chegavam a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, e isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse: por favor, façam uma experiência com esses meus servos durante 10 dias. Dá-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência e com os dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar o Senhor, decidirá o que fazer com os seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, e deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos. Afinal do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou a eles, e em todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Interessante que eu precisei fazer essa leitura para que a gente já conhece esse texto, né? Bastante conhecido. Mas sabe o que foi que eu vislumbrei, irmãos?
E aquilo que veio impactando meu coração foi a decisão e como viviam esses jovens. Porque quando o povo de Israel foi entregue novamente, sitiado por esse reino, sitiado por essa ideia do rei Nabucodonosor em ter o maior povo, a maior cultura, o seu governo ser um dos maiores de sua época, e se tornou, porque ele era obstinado em ter em poder, e ele fez isso não só no povo de Jerusalém, não só no povo de Deus, mas em todas as nações, foi procurar os melhores, porque ele queria que o seu reino, as suas terras, as suas posses, tudo aquilo que era seu fosse engrandecido de sobremaneira naquela época, naqueles tempos, e foi dessa forma mesmo. Por 3 vezes, Jerusalém foi sitiada durante o período em que Nabucodonosor, antes mesmo de Nabucodonosor se tornar rei, apenas ainda príncipe, já estavam havendo essas intervenções para retirar o povo, para que eles pudessem servir ao Nabucodonosor e ter tudo aquilo que aquela cultura ia oferecer, para que eles pudessem ser novamente trazidos ali e viver uma realidade nova. E sabe o que é impactante para mim, irmãos? É saber o que esses jovens viviam. E fazer uma pergunta sincera aos nossos corações. Que tipo de visão eles tinham em meio a um tempo conturbado? Porque muitas vezes quando nós chegamos em dias difíceis, em momentos complicados, que nós sentimos que muitas vezes a igreja passa por ataques, passa por situações, muitas vezes ao nosso redor, e nós vemos nas notícias, e vemos as perseguições e os escândalos, e muitas vezes chega o nosso sentimento, e o nosso sentimento muitas vezes é de saber, de questionar a Deus o que estamos fazendo como igreja, e se desesperar. E se nós não somos crentes fiéis, se não somos pessoas voltadas para o propósito eterno, nós vamos acabar sendo levados pela situação, e muitas vezes não olharmos para o Senhor e saber que é Ele que tem o controle de todas as coisas, porque esses 4 jovens podiam ter saído de Jerusalém sendo levados de escravos, cativos, para outra nação, já desanimados por conta de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas eu fico impressionado, impactado, porque eu fico imaginando o que eles viram, que tipo de coisas eles ouviram, que coisas eles foram educados a tal ponto de chegar no lugar onde haveria a oportunidade de eles viverem uma nova vida, tendo de tudo do bom e do melhor. Mas eles decidiram estar ali com a essência daquilo que eles já nasceram com ele. É interessante que alguns pregadores, algumas pessoas que falam sobre a teologia, diz que toda criança quando nasce, aprende o primeiro nome de Yahvé, mais do que os seus pais, papai e mamãe, aprende o nome de Yahvé por conta da cultura, vai aprender a Torá, vai aprender a lei, vai ouvir sobre os profetas, mas isso não foi para todos. Interessante que de todos aqueles que foram levados cativos, o Senhor separou 4 fiéis. E por isso eu fiz questão de começar essa palavra sobre os remanescentes e fazer uma menção a isso. Porque em meio às dificuldades que nós vivemos hoje, em nossos dias, eu creio ainda que Deus levanta pessoas específicas para um propósito específico, para que o seu nome seja engrandecido quando tudo parece estar indo por água abaixo. Deus levanta pessoas específicas. Ainda num tempo de calamidade e dor, ainda num tempo de desespero, de tristeza, ainda que você saia do lugar onde você cresceu, das coisas que você via, ainda que as coisas venham a ruir ao seu redor, eu não consigo contemplar outra coisa, mas a forma daqueles jovens saíram de Jerusalém para a Babilônia fez toda a diferença. Porque o diabo, ele projeta mexer nas nossas estruturas de forma sutil, porque Babilônia, sabe o que era, irmãos? Babilônia era a prisão sem muros. Para Babilônia era tudo lindo. O contexto de Babilônia, pela escravidão, que foi o segundo maior exílio depois do Egito, foi Babilônia. Só que Babilônia, ela foi, o que o diabo fez foi sutil, tipo, eu vou te trazer para cá, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te fazer prosperar, tu vai trabalhar, tu vai ter uma casa, porque
o que Nabucodonosor queria fazer em Babilônia era tirar o povo de suas terras, realocá-los para Babilônia e ali eles morarem. E ali ele ia começar um projeto, um plano de começar a dar um restart na mente daquelas pessoas. E sabe qual é a primeira coisa que muitas vezes o diabo quer fazer em nossas vidas para começar a minar o nosso coração e começar a tirar aquilo que é de essência que temos? E a grande questão é que tipo de essência nós temos mantido no nosso coração, irmãos. Uma das primeiras coisas que ele quis fazer foi alimentá-los de uma forma que iria quebrar os valores daquilo que eles já haviam tido como cultura. Em outras palavras, o rei Nabucodonosor e aqueles seus servos queriam trocar a dieta daqueles homens, para que eles começassem a viver e ter a sua vida antiga sido retirada. E aí a grande questão é, sabe o que é que muitas vezes o diabo quer começar a maquinar nas nossas vidas para nos tirar do centro e do foco daquilo que nós fomos gerados? Ele quer começar a mexer naquilo que nós consumimos. E quando eu falo de consumir, eu acho interessante que é uma palavra bem atual, né? Porque o que nós consumimos, e eu não estou falando somente de comida. Porque o que nós consumimos, o nosso algoritmo sabe. Às vezes eu estou no Instagram e fico vendo as aulas de violão, as coisas, aí quando eu vou ver naquela lupa, né, tem uma lupazinha, aí quando eu abro a lupa, aí só tem cara tocando violão. Ou se não, quando você vai passar o feed, só tem aula de violão. Porque aquilo que tu viu ali por cerca de 15 segundos, já gerou um algoritmo. E a grande questão é, assim como aqueles 4 jovens foram levados para a Babilônia, e o diabo quis roubar a essência daquilo que eles viviam em Jerusalém, a grande questionamento para as nossas vidas é o que nós temos consumido. O que tem enchido nosso coração? Será que a gente tem deixado a Babilônia, que tem seus muros invisíveis, nos rodear a tal ponto de nós vivemos no mundo, a gente é crente, mas rapaz, a vida é assim, irmão. A vida não é assim. Por isso que me preocupa com essa vida assim, que acha que às vezes a gente está vivendo um sistema que está nos oprimindo, e está nos oprimindo, mesmo que seja de forma sutil. Porque você não pode falar isso, mano. Porque você não pode tocar nesse assunto. Porque você tem que ser dessa forma. Porque a lei diz, as coisas ao nosso redor diz. E sabe o que vai fazendo isso? Vai nos colocando no nosso quadrado. Eu não sei se você está entendendo isso, irmão, mas quando eu olho hoje para a realidade desses 4 jovens, eu vejo a realidade da igreja, uma igreja que está sendo e eu vou dizer uma coisa aqui, presta atenção, isso não acontecia na nossa nação não, viu, irmãos? Mas está começando a acontecer. Está começando a acontecer, as pessoas, mas é a sociedade, são as coisas, a sociologia, são as coisas, a evolução. E a igreja vai ficando pressionada, muitas vezes por não poder ser quem Deus chamou ela para ser, irmãos. Essa palavra de hoje é uma palavra de despertamento espiritual para os tempos que hão de vir. Porque se nós não soubermos quem somos em Deus e o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos ser os primeiros a estarmos envolvidos numa situação e que, se não relutarmos e se não nos posicionarmos, nós vamos a ser aqueles isentões. E isso é difícil nós encararmos, mas é o que eu vejo na vida desses jovens. Eram só 4 em meio a muitos, mas eles decidiram. E é interessante quando o texto vai dizer em algumas versões que eles decidiram firmemente em seus corações. Não havia nada em Babilônia que os fizesse retroceder ou mudar as suas atitudes. Prepare a sua vida para um tempo que há de vir, irmãos, porque vai exigir muito mais de nós um posicionamento firme sobre quem somos hoje, diante das situações que estão lá fora, e às vezes aqui dentro também, mas eu digo mais lá fora, porque é lá que você vai começar a ver uma realidade. Para que isso, sábado de noite? Tu é muito besta, viu?
Tu vai para a igreja, em vez de a gente sair, fazer tal coisa, rapaz, tu ainda está nesse tempo ainda. Para que isso? Para que essa vida religiosa? Para que tu fazer tanta coisa? Aí sabe o que é? É sutilmente, irmãos. É sutilmente vai mudando a mentalidade. Aí o rei manda mudar aquilo que eles consumiam. Mas Daniel tomou a decisão, inspirado por Deus, daquilo que ele já saiu de Jerusalém e em seu coração queimava. Nós não vamos comer. Nós vamos continuar sendo fiéis. E culturalmente, irmãos, eles não comiam, sabe por quê? Porque tudo aquilo que era produzido era consagrado. Por isso que muitas vezes nós oramos assim, nós temos que orar pelo alimento. Porque ninguém sabe para onde como foi processado, né? Se está entregue para alguma entidade, alguma coisa dessa natureza, consagrado. Né? Então, essa cultura já existia naquela época. E ele preferiu os legumes, porque os legumes eram retirados da terra e não eram processados. Então tinha essa cultura. Então o que ele estava dizendo? Eu não vou deixar a essência do que Deus gerou em mim para começar a consumir coisas que são consagradas a outros deuses. E Daniel sabia disso desde essa época. E a nossa preocupação hoje é o que verdadeiramente nós temos consumido. Cada um de nós aqui sabe. Porque nós vivemos em uma era da facilidade de acesso, de ter como chegar e ter em mãos e poder ir e poder fazer e tomar as decisões. E era isso que estava acontecendo em Babilônia. Sabe o que estava acontecendo em Babilônia, irmãos? Era o seguinte: aqui vai ser uma grande oportunidade, irmãos. Todos vocês vão se dar de bem, vão enriquecer, vocês vão ter vida boa, tudo aqui vai mudar. Mas sabe o que é que tem de essência? Você pode ser o melhor, você pode ser fenomenal na área que tu exerce. E aqui eu não quero ser um extremista dizendo que você não tem que exercer uma profissão, e eu não estou falando nem sobre isso. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que ser o melhor na sua área, você tem que estudar, você tem que se formar e ser o melhor, mas há algo que é essencial e sobrepõe tudo isso, é a vida que Deus te proporcionou para viver, é aquilo que redunda a glória de Deus, as decisões. Porque eu tenho vergonha, eu estou numa situação que todo mundo é assim, e se eu não me enquadrar desse jeito, se eu não falar dessa forma, se eu não falar, mano, vem e tal, e dê uma gíria específica para falar com um grupo, com a galera, eu não vou fazer parte. É sobre isso. É sobre isso que a palavra está nos falando hoje. É alguém que entende quem é em Deus e faz parte de um outro contexto, que ela vai se colocar lá e vai começar a perder a sua identidade. Porque se eu não falar desse jeito, porque se eu não comer isso, se eu não consumir o que estão me dando, se eu não estiver junto, se a gente não tiver a mesma mentalidade, eu não vou ser aceito. Mas sabe o que Babilônia estava dizendo? Rapaz, pode vir aqui, está todo mundo te abraça, aqui é a cidade dos sonhos, aqui tudo é legal, aqui todo mundo, a gente vai ser demais, todo mundo vai conhecer a gente vai fazer um projeto enorme, e você vai ser parte desse sonho, o sonho de Nabucodonosor, de fazer uma grande cidade, os jardins suspensos, imagine o que nós poderemos fazer. Mas sabe o que é que passava na cabeça daqueles 4 jovens? Eu já faço parte de um projeto eterno. Eu já faço parte de um sonho para a eternidade. Não adianta eu vislumbrar as coisas desse mundo e sentir prazer, porque o crente é quadrado. Aí eu falo a frase antiga que diz: eu prefiro ir para o céu quadrado do que para o inferno redondo. Era sobre isso, aqueles 4 jovens caretas, que não estavam ali querendo se introduzir e fazer parte daquela sociedade, estava dizendo: nós não vislumbramos um projeto de Nabucodonosor ao Deus Dagon, porque nós chegamos aqui tirado de nossa terra, mas nós chegamos aqui com o coração cheio do que aprendemos, e nós viveremos o projeto eterno, ainda que vislumbre a grandeza, o poder, a riqueza, a gente esteja passando por perseguições, mas nós não nos entregaremos e nem liberaremos a nossa identidade em Deus, para que venhamos a mudar para agradar e fazer parte do meio. E a gente é muito tentado muitas vezes a isso.
É um modismo descontrolado. Porque se não tiver isso, você não é bem sucedido. Se você não viver dessa forma, Deus não está te abençoando. Se você não tiver tal carro, se você não tiver tal roupa, se você não tiver tal celular, se você não tiver, sabe o que é isso? Padrões. Sabe o que é que eu digo para você que você não deve não deixar de ter? A presença de Deus. Porque era a presença de Deus que faz todo sentido, é o que fez todo sentido para a vida daqueles 4 jovens. E a segunda coisa que muitas vezes o diabo de forma sorrateira quer roubar daqueles que essencialmente estão vivendo posicionados à vontade de Deus, é a sua rotina. Acredita, irmãos, que lá em Babilônia eles levantaram uma lei para pegar Daniel e a sua vida de rotina de oração, para que ele não pudesse clamar ao seu Deus, e se assim o fizesse, ele seria preso, e seria castigado, receberia uma condenação por conta disso. Sabe, o diabo veio sorrateiramente através dessa ilustração da Babilônia, tirar aquilo que nós nos alimentamos, colocar coisas ruins para que nós venhamos a consumir, porque nós verdadeiramente nos tornamos aquilo que consumimos. E agora ele vai começar a mexer na oração. Daniel com seu hábito de orar, e por isso que a palavra do Senhor nos instrui que a gente deve orar em todo o tempo. E a gente falando sobre oração esses dias lá na igreja, e foi bem falado quando a pastora citou a questão do orar em todo o tempo. Não que você não tenha mais seus afazeres, não vá mais para a escola, não tenha mais outra coisa a não ser ficar dentro de um quarto trancado, se houver tempo para isso, que o faça. Vai ser de grande valia. Mas o orar em todo tempo significa uma vida que arremete a gente a pensar em uma vida submetida ao relacionamento. Porque orar não é só pedir, orar não é só uma entrega, orar é relacionar-se. É o silêncio e muitas vezes o falar. O silêncio para que dê a oportunidade de que Ele nos fale, e o falar para se relacionar. Oração em todo tempo significa uma vida voltada para se submeter a ouvir a voz daquele que nos guia em todas as coisas. Aí sabe o que estava acontecendo lá em Babilônia? Rapaz, esses caras não podem viver assim não. Porque se esses homens viverem orando, se esses homens viverem em relacionamento, como é que eles vão mudar? Porque ao passo se eu me aproximo de alguém e convivo com ela, ao passo do meu relacionamento, eu me torno parecido com ela. Por isso que às vezes tem casais que você olha e diz assim, cara, esse cara parece irmão dessa mulher, ou essa mulher parece irmã desse homem. Porque eles convivem tanto que se tornaram parecidos. E não é à toa que os Salmos vai dizer, eu não me recordo aqui o Salmo especificamente, aquele que 115, que vai falar dos ídolos. Aqueles que fazem os seus ídolos, por conviverem com eles, se eu não me engano é o Salmo 115 mesmo, vai se tornar semelhantes a eles. E é sério isso. Babilônia sabia, o rei Nabucodonosor, a cultura que estava lá no mundo sabia, nós não podemos deixar que esses jovens continuem com a cultura da vida de oração. Que muitas vezes se resume a, boa noite Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse dia, nós vamos trabalhar, que o Senhor esteja comigo, me livre de todo mal. E na hora do almoço, Senhor, abençoe esse alimento que não nos falte. É o sistema que quer nos sucumbir. A vida corrida, as coisas desse mundo, as coisas que a gente tem que resolver. E a gente tem responsabilidade, a gente tem uma vida, mas é muito além. A vida desses jovens aqui nos arremete, nos faz entender o propósito eterno de nós sermos fiéis, irmãos. Porque ao passo que nós estamos vivendo hoje, como igreja brasileira, nós estamos caminhando para dias mais difíceis ainda. E o que é que o Espírito Santo está clamando aos nossos corações? Preparem-se. Preparem-se. O que tem se alimentado? Como está a vida de oração em relação a saber o propósito eterno? Tem gente que tem oração como uma coisa... Sempre me foge a palavra quando eu falo sobre isso aqui. Como se fosse um talismã, uma coisa assim, é um amuleto. Aí pega aquele versículo assim, ó. Tudo que pedimos em meu nome eu vos farei.
Aí pega o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pá. Mas sabe o que pessoas assim recebem o favor de Deus? Eu vou dizer por quê. Porque elas são tão próximas de Deus, tão próximas de Jesus, que elas não têm a ousadia de orar algo que seja fora da vontade. Por isso que tudo que pedis em meu nome, porque há um coração tão sensível e tão voltado para a vontade, que quando ela abrir a boca para orar, vai ser aquilo que Deus está colocando na boca dela para que ela ore. É a vontade do soberano. Então ele armou essa cilada, aí Daniel foi colocado na cova dos leões. Só que desses 3 pontos, vou chegar no terceiro agora, houve mais uma situação. Parece que, se nós imaginarmos uma situação, parece que tudo estava ali envolvendo em volta desses 4 jovens. Eu imagino toda uma nação, apesar de que os textos não revelem outros, deram ênfase a estes, mas se houvessem outros, mas eu falo desses 4, você imagina aí uma geração que está crescendo, um povo que está se desenvolvendo, mas só está acontecendo coisas ao contrário daquilo que eles se posicionaram para viver. Estavam sendo pressionados. Em meio a situações adversas, eles estavam tipo no olho do furacão, tudo acontecendo ao redor deles, e eu fico imaginando, e a Bíblia me dá a possibilidade de eu conjecturar. Eu imagino toda vez que eles se encontravam e falavam um para o outro assim, ó: ei cara, vamos permanecer firme, vamos aguentar mais um dia, vamos aguentar mais uma semana, vamos aguentar mais um mês, ei, vamos estar junto aqui, porque nós conhecemos o nosso Deus, e o nosso Deus vai se levantar, e ainda que Ele não se levante, e ainda que a gente morra, e ainda que a gente pereça em Babilônia, a gente vai estar aqui com o coração totalmente voltados, porque nós não negaremos. Esse é o propósito não é chegar em Babilônia e mudar de vida e prosperar e ser rico, não é esse o propósito é ser fiel até o fim. Você imagina todo dia eles: ei irmão, vamos lá cara, tudo está cooperando, a gente está sendo pressionado, estão perseguindo, estão observando a gente já não pode orar, a gente não pode fazer aquilo que a gente fazia, servindo ao Senhor com intensidade, com integridade, mas vamos ser fiéis até o fim. Ei irmãos, esse é o nosso tempo de começar a queimar os nossos corações por essa fidelidade, porque se fidelidade e lealdade fossem negociáveis, Satanás estava nos céus até os dias de hoje, mas não é negociável. Fidelidade não é negociável. Fiquem firmes para os tempos vindouros, e vocês verão o livramento do Senhor. 2 coisas aconteceram: mexeram naquilo que eles consumiam, para que mudasse a sua cultura da alimentação, daquilo que eles iriam se tornar. Eles estavam impedindo que eles se relacionassem com Deus, para ouvir Deus e ter um relacionamento, e agora eles mexem na questão religiosa, na questão da cultura de adoração, porque quando Nabucodonosor levantou uma estátua para que todos o adorassem, ele queria, não somente de forma religiosa, mas espiritualmente falando, e até mesmo politicamente, para que a atitude do curvar-se diante da sua imagem, ele tivesse um entendimento ali dele, do povo, que ele era aquele governador politicamente que governava e tinha autoridade sobre aquelas terras. E é interessante que, às vezes eu não tenho o hábito de orar de joelhos, mas toda vez que eu lembro dessa passagem, eu fico recordando o poder, não da posição, mas do entendimento que se tem de se ajoelhar. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Havia um ápice daquilo que Nabucodonosor queria, porque levaria à quebra do primeiro mandamento. Era uma afronta direta à cultura daqueles que viviam diante do Senhor, para que eles não adorassem outros deuses. A idolatria é uma das coisas que mais fere o coração de Deus, que é a troca, é inverter os valores, é dar louvor a quem não é digno, a quem não é merecido, buscar coisas que estão no lugar de Deus, que invertem o lugar do verdadeiro Deus, e isso é abominação para o Senhor. Aí vai a cultura daquilo que eles já viviam. Babilônia levanta aquela grande estátua para também pessoas vislumbrarem,
mas no momento em que aquilo que estava acontecendo, o coração daqueles homens não foi contaminado. Eu acho interessante que quando o texto vai dizer que eles prepararam todo o evento para que todos pudessem se curvar ao soar da trombeta, quando os instrumentos tocassem, quando os cantores cantassem, mas quando fosse dado o sinal para que todos se ajoelhassem, deveriam se ajoelhar, porque era uma lei. E quando eu leio esse texto, e quando eu começo a meditar sobre as coisas do porvir, eu vejo que a igreja vai ter grandes desafios. Porque era um decreto, né, irmãos? Eu não sei se vocês estão entendendo o conteúdo daquilo que o Espírito está ministrando nos seus corações, mas vão haver dias que a sua vida vai ser posta à prova. E aí você vai decidir aquilo que você vai fazer, a atitude que você vai tomar. É duro, mas é a realidade das nossas vidas como igreja. Estava lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, já vivendo ali, Israel, Misaías, Azarias, e foi difícil para eles, porque havia um decreto, já havia rodado sobre toda a cidade, sobre toda aquela nação, sobre aquele governo, e prepararam aquela festa, aquele momento, e muitos já envolvidos e vislumbrando a vida em Babilônia, e tudo perfeito, a grandiosidade daquilo que estava acontecendo, e tudo foi preparado, mas quando o texto bíblico vai relatar, eu acho assim, não engraçado, mas o conteúdo do texto que vai falar por 2 vezes que eles tentaram fazer a mesma coisa, como se os jovens não tivessem entendido o que era para ser feito naquele momento. Porque quando nós vamos acompanhar o texto, irmãos, eles começam a tocar, eles começam a cantar, e dá o sinal para todo mundo se dobrar, e todo mundo se dobra e fica os 4 lá em pé. Aí o rei olha assim, rapaz, o negócio está errado. Não estou entendendo. Sabe o que é que eu acho? É que esses meninos não entenderam. Bora, menino, pega o violão de novo, o pessoal da música aí, vamos começar tudo em dó maior. Vai começar tudo de novo. Aí começaram a tocar, começaram a cantar, deram o sinal, todo mundo se ajoelhou e continuou os 4 lá de pé. Rapaz, não será possível. Aí sabe o que eu acho mais fantástico? É o diálogo. Porque eles sabiam que iriam para a fornalha. Ficou de pé, como se assim, eu estou de pé, eu sei que eu vou. Eu estou de pé porque eu entendo. Mas eu quero te dizer, o rei, se eu for e o Senhor me livrar, bendito seja o nome do Senhor. Mas se eu for e perecer, bendito seja o nome do Senhor. O que é que esses homens viram quando foram arrancados de Jerusalém? O que eles contemplaram, que vida eles viveram, que tipo de conduta eles tiveram. Irmãos, era fornalha. Deixa eu falar uma coisa para a sua vida. Sabe por que eles não foram consumidos pelo fogo, irmãos? Porque eles já chegaram em Babilônia com seu coração em chamas. O fogo não incendeia quem já está em chamas. Não há fogo quem consuma quem já está consumido. Como é que a fornalha ia consumir aqueles homens, se eles já saíram de Jerusalém consumidos? Eu não vou me dobrar, eu não vou aceitar. Eu decidi no meu coração, firmemente, a não me contaminar com as coisas do sistema. Jovens, irmãos que aqui estão, nós caminhamos a passos largos para vivermos isso. E eu quero dizer uma coisa: incendeie seu coração, porque no dia que você passar por uma prova dessa, que seja a palavra que sai das nossas bocas: se o Senhor me livrar, amém. Se Ele não me livrar, amém. Todavia eu permanecerei fiel. Porque nós caminhamos para isso, irmãos. Isso redundou na glória de Deus de uma forma tão tremenda que eu vou te dizer: o teu posicionamento, o meu posicionamento diante da adversidade e as pressões desse mundo servem para quê? Para revelar quem Deus é.
Porque há uma geração que clama a manifestação dos filhos, e filhos maduros, os ruiós. Esses aqui eram, apesar da Bíblia dizer que eram jovens, mas havia um amadurecimento espiritual em suas vidas, e eles estavam manifestando a glória de Deus, para que Deus se revelasse até mesmo aos ímpios. Nabucodonosor estava doidão lá, porque ele olhou e disse assim: como é que pode? Eu não mandei jogar 3. Um negócio... Ei, vem aqui, conta aí. Nem ele, incrédulo. E o que é que eu quero te dizer com isso? A nossa fidelidade vai abrir os olhos dos ímpios, vai trazer a revelação de quem Deus é em nós, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E assim foi com a vida de Daniel. E é interessante que quando passamos por situações adversas, quando esses 3 jovens foram lançados na fornalha, irmãos, Daniel já tinha um nome sobre um exaltado lá em Babilônia. Ele já era um embaixador de Babilônia, aquele que ia a outras nações, ia falar sobre a Babilônia, mostrar aquilo, porque ele já tinha sido engrandecido. Aí sabe qual a revelação espiritual que eu tenho isso? Tem situações na vida da gente, irmãos, que é só nós e Deus. Porque muitas vezes nós pensamos assim: mas não tinha o Daniel já era influente, podia ter chegado, intercedido pela vida dos seus amigos. Ei, tem situações que a gente vai passar na nossa vida de fornalha e dificuldade, que é só nós e ele. Porque ele poderia, o pastor poderia dar um jeito, meu líder. Não, é você e ele. É você e ele. É você e Deus na fornalha. Deus nos livra na fornalha, não da fornalha. Deus nos livra na cova, e não da cova. É interessante como Deus trabalha, né, irmãos? Poderia haver uma intervenção humana, mas não havia intervenção humana que pudesse tirar aqueles jovens do propósito eterno. Até 9, 500 anos depois, Babilônia exaltou o Deus verdadeiro através da vida desses homens. Através do nosso posicionamento, Deus é glorificado, porque o Senhor vê a nossa fidelidade e nos dá recurso para não sucumbir em meio a uma sociedade que muitas vezes nos oprime, nos constrange, nos humilha, para que a gente possa ser nos padrões que ela quer que a gente seja. Mas eu quero te dizer, fica firme, irmãos, porque muitas vezes virão dias difíceis que vai exigir de nós tomarmos postura de que realmente somos, não somente dentro das 4 paredes, mas lá fora. 500 anos depois, o diabo age da mesma forma, com outras estratégias, com outros discursos. Eu gostaria de compartilhar esse texto para a gente caminhar para o fim. Mateus, capítulo 4. Do 1 ao 11. Quando eu li esses 2 textos meditando essa semana, eu te confesso assim que eu fiquei maravilhado, porque a gente começa a perceber em Deus e ter sabedoria de entender tudo aquilo que muitas vezes vem contra a nossa vida, e a gente tem que ficar esperto e vigilante, porque parece que as estratégias são as mesmas em épocas diferentes. Babilônia foi uma grande oportunidade para aquele povo que foi arrancado de Jerusalém, ficou sofrendo Daniel, Jeremias, Ezequiel, Obadias, tudo na peleja lá, clamando, intercedendo para que o povo se arrependesse. Eles eram contemporâneos nesse período. Mas o diabo, ele não desiste. Em um momento ele vai tentar oprimir, mesmo que ainda as pessoas sejam fiéis a Deus e Deus seja glorificado, como foi naquele período, 500 anos depois aproximadamente. Aí ele vai chegar para alguém, irmãos. Aqui foi forte, ó. Aí ele vai chegar para alguém e vai começar a fazer um joguinho, ó. Só que aqui, esse homem já estava bem resolvido em sua identidade. Lá em Babilônia eles queriam roubar a identidade, mas o diabo agora vai querer
engabelar, vai querer conquistar, vai querer iludir alguém que já estava resolvido em sua identidade, irmãos. Vamos ler o texto aqui. Onde foi que eu disse mesmo? Isso, glória. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve o quê, irmãos? Vamos fazer uma conexão aí, ó. Vou pegar ele pela barriga, pelo que ele consome. Então o tentador aproximou-se e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou um pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. É interessante que quando eu li esse versículo, eu vinha sempre fazendo essa conexão, né? Porque os jovens, eles não disseram assim, ó, pode me jogar. Eu sei o Deus que eu sirvo, me joga logo aí nesse buraco aí, pegando fogo aí. Não, eles submeteram a situação. Em nenhum momento eles tentaram, mas submeteram ao processo. Esse monte de leão com fome aí, eu sou assim com Deus, me joga aí dentro desse buraco. Eu quero ver se de amanhã de manhã eu não acordo. Vim. E esses leões vão tudo jejuar a noite todinha. Eles não tentaram. Eles obedeceram, eles cumpriram, independente do que acontecesse, eles estavam ali cumprindo, vivendo, não tentaram o Senhor. E o diabo de novo, no versículo 8, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: olha só, Jesus, tudo isso lhe darei, se prostrado olhe o poder. O diabo sabia, irmãos, e sabe até hoje, daqueles que se curvam, daqueles que se rendem. Ele sabe que há um poder de governar e de autoridade para aqueles que se entregam a situações que Ele muitas vezes coloca diante de nós, aqueles que ao invés de ter seus joelhos firmes em Deus, vão se curvar às situações que o mundo nos pressiona, e é isso, Jesus sabia, eu não vou me curvar, eu permanecerei de pé, porque só ao Senhor eu adorarei, só ao Senhor adorarás. Ele sabia. É interessante que o diabo ele vem por gerações, irmãos, e é tão interessante que a Bíblia nos ensina as estratégias para que a gente não possa sucumbir, para que a gente não possa cair. A gente tem que só ser sensível, porque ele age por gerações da mesma forma. Só que aqui ele se deu mal, né, irmãos? Porque ele pegou logo o Filho de Deus. Há alguns teólogos que vão dizer que há uma linha teológica, que vai dizer que o diabo por gerações não sabia quem era Jesus, o filho que haveria de vir. Algumas linhas teológicas. Por isso que ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, tal, se tu és, porque ele queria ter uma revelação de que verdadeiramente Cristo era. Só que eu não aceito essa linha de pensamento, porque quando Jesus chegou em Gadara, se eu não me engano, numa cidade que os demônios identificaram logo que era ele. Olha, lá vem ele nos perturbar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós falamos no começo sobre o que, irmão? Sobre o nosso chamado. Foi isso? Interessante. Quando Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, ele foi levado ao deserto para ser tentado, logo após ele ser batizado. É interessante que Jesus começou o seu ministério público logo após o batismo, e logo após o batismo ele foi exposto a essa situação. Eu quero te dizer, irmãos,
Se você tem um chamado de Deus, deixa Deus queimar o seu coração. Porque por muitas vezes, aqueles que vão começar a ter um chamado público, aqueles que entenderam o testemunho e dizer assim, eu estou morrendo para o mundo e vivendo para Deus, porque foi isso que aconteceu com Cristo. Logo após ele ser um testemunho vivo, não precisava se batizar, se batizou como testemunho para aquelas pessoas ao redor da sua atitude, dizer, estou mortificando a minha carne, estou cumprindo, estou vivendo. Haverão situações na nossa vida que nos colocarão à prova, e eu quero te dizer, todo aquele que tem chamado, fique firme, porque quando você começa a viver uma vida pública, declarando quem é o Senhor sobre você, sobre a sua vida, virão dias e momentos difíceis, mas o que vai te manter de pé é a sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra, é o que vai manter você firme no dia da adversidade, porque o deserto virá, as provas virão, mas o que fará diferença é quem você é em Deus, e isso o diabo não pode roubar. Quebrou a cara, se tu és, eu sou filho. Quem é filho vai passar por situações e vai vencer, porque sabe quem é em Deus. E todo posicionamento que nós temos, irmãos, por mais difícil que seja, sempre redundará no conhecimento do Senhor Jesus e daquilo que o Deus Pai tem feito através do seu Espírito. Versículo 10. E eu não vou nem perguntar que muitas vezes o joelho, como eu falei, não é uma posição física, né? Estar de joelho muitas vezes é uma posição espiritual que nós estamos vivendo. E às vezes essa palavra vem no confronto e vem dizendo que às vezes a gente pode estar vivendo na nossa vida, vivendo fora do propósito de Deus, andando de joelho. Que a gente possa ter entendimento para saber que tipo de posição e se nós estamos nos curvando diante do sistema que nos oprime. Versículo 10. Então Jesus ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Veio o escape, o refrigério, o cumprimento da fidelidade de Deus também para a vida do Senhor Jesus. Assim como foi na vida daqueles 4 que não se curvaram, que passaram por situações adversas e o Senhor os engrandeceu. Desejo que todos aqui sejam prósperos, que cresçam, que desenvolvam em suas áreas, que vocês sejam as melhores versões de cada um de vocês, mas que o Senhor seja soberano sobre tudo que vocês venham fazer. Que a vida de vocês glorifiquem a Deus. Porque a oportunidade muitas vezes vai nos surgir e a gente vai ter a opção de viver as oportunidades desse mundo, as regalias que Ele nos oferece, mas não nos esqueçamos do Deus que nos chamou e do fogo que arde no nosso coração. Que se no dia que passarmos por provas difíceis e o fogo for elevado, altíssimo, que a gente já esteja em chamas, consumidos pelo fogo do Espírito, e não temeremos o fogo desse mundo, mas seremos cheios da presença de Deus e testemunharemos que o Senhor vive e reina para